Este fundo musical caracteriza todos os dias o início do nosso culto. E a gente usa deste fundo musical para marcar o início e também para iniciar a oração que nós fazemos todos os dias aqui, no início e no fim do culto a Deus Todo-Poderoso, pedindo primeiro que o Senhor receba-nos na presença dEle como adoradores, cultuadores. Depois, agradecemos a Ti, Senhor, por este dia, por este frio. Te agradecemos pela Tua bondade, te agradecemos por nos receber como filhos, pedindo que o Senhor nos perdoe, nos limpe de toda sujeira, de toda nódoa, que o Senhor nos torne dignos de prestar ao Senhor um culto. Nos juntamos aqui, Senhor, em espírito e em verdade, para adorar o Senhor através da proclamação da Tua palavra. Adoramos o Senhor neste culto e a nossa adoração não se restringe à nossa presença em espírito e em verdade. Nossa adoração também é em louvor, em honra, em glória, em agradecimento. Alguns de nós têm algumas necessidades e nós sabemos que o Senhor é aquele que pode resolver essas causas, esses casos, essas necessidades. Sabemos que o Senhor é Pai bondoso, maravilhoso. E nos colocamos, Senhor, debaixo da Tua poderosíssima vontade, santa, boa, agradável, perfeita. Recebe-nos como adoradores e fala conosco, Senhor. Queremos aprender, ouvir a Tua voz através das santas letras. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu deposito aos Teus pés por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, eu quero falar de um assunto que todo cristão precisa ter conhecimento sobre ele. Um assunto mal compreendido pelas denominações, pelos cristãos em geral. E isto leva, às vezes, a muitos de nós desistirem nesse caminho, nessa estrada que a gente percorre,
do nosso nascimento até o dia que a gente vai para junto do Senhor. E o Senhor deixa claro para nós na Bíblia Sagrada que todos aqueles que se salvam primeiro vão em espírito para o Senhor e depois vão num corpo glorificado. O que volta ao pó da terra é esse corpo aqui que se corrompe, como tudo, absolutamente tudo na terra. E eu deixo para você me questionar. Tudo aqui se corrompe, tudo aqui apodrece, estraga, fica velho. Na Terra, neste planeta que nós vivemos, tudo, absolutamente tudo, fica velho, estraga. Ficar velho quer dizer ir perdendo as forças, a beleza, o vigor. É isso que é ficar velho. Tudo aqui se estraga. E o corpo também se estraga, se corrompe, né? Você lendo o livro de Salmos, você vê o único corpo que não foi corrompido é o do Senhor Jesus, né? Que ressuscitou, mostrando para cada um de nós que nós também iremos ressuscitar num corpo igual ao dele. O corpo de Jesus não se transformou em pó. Os ossos de Jesus não ficaram livres da carne. Jesus ressuscitou. E nós, um dia, aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão no momento em que a igreja for arrebatada. Aqueles que forem arrebatados já receberão no arrebatamento o seu corpo ressurreto, porque eles não morrerão. E aqueles que morreram receberão também na ressurreição o corpo ressurreto. Isto é Bíblia. Isso é Bíblia. E se não fosse a Bíblia, nós não saberíamos que é possível ser salvo. E a Bíblia, como você sabe, meu irmão e minha irmã em Cristo, a Bíblia não foi escrita no português, na nossa língua. A Bíblia foi escrita no aramaico, no hebraico e no grego. A Bíblia não foi escrita hoje. Se fosse escrita hoje, seria no inglês, né? Se hoje a Bíblia fosse escrita, se estivesse sendo escrita hoje, seria no inglês, muito provavelmente, mas foi escrita, né? O Novo Testamento há 2000, a gente arredonda sempre, né? 2000 anos atrás, é claro que é um pouco menos de 2000, e o Velho Testamento há 3.000, 3.500 anos atrás, algumas coisas, né? 4.000 anos atrás. Então,
foi escrita na língua de quem escreveu ou na língua que era mais falada na época, no caso o grego do Novo Testamento. O aramaico, que era uma língua mais antiga, e depois o próprio hebraico. Então a gente precisa entender determinadas coisas que estão escritas aqui, porque essas coisas foram traduzidas. E a tradução bíblica, é claro que hoje existe as revisadas, né? O sujeito vai lá e revisa palavra por palavra, frase por frase, e coloca palavras mais atuais da língua em que ele está revisando. Entende? Então, algumas palavras que estão na Bíblia eram as palavras usadas na época em que elas foram traduzidas. E traduzir não é fácil, viu? Traduzir não é fácil, porque não é tudo que está na língua original que existe na língua que você está traduzindo. Nós temos aqui, na língua portuguesa, por exemplo, uma porção de expressões, né? Se você for no Nordeste, então, você vai encontrar um montão de coisas que a gente ouve eles conversarem e falar: peraí, o que você está falando? Olha a sua dificuldade. Você vai para o Sul, é a mesma coisa. Você vai para o Rio de Janeiro, então, um monte de coisa que a gente não entende às vezes, principalmente a gente que já não é mais tão jovem. Então, traduzir é um negócio difícil. E a maioria das Bíblias, se não todas, em Efésios, capítulo 1, eu estou falando tudo isso para explicar. Eu sei que tem gente que não tem paciência para ouvir, mas eu preciso explicar. Senão eu vou falar, vou entrar só no assunto, você vai falar: mas por quê? Mas mais. Então eu já estou explicando antes. Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 14, usa esse termo aqui: predestinação. Predestinar. Destinar antes. Romanos capítulo 8, versículos do 28 ao 30, também usa esse termo: predestinação. Ó, está vendo? Eu estou falando predestinação. Muita gente já fala predestinação. Está errado? Não. Mas imagina para uma pessoa que não conhece a nossa língua. Ele acha que eu estou falando uma coisa e a outra pessoa que fala pré está falando outra. Você está entendendo? Eu estou conseguindo explicar? Então usam essas palavras, não é por maldade, é porque era a palavra que o sujeito conhecia na época. Olha lá. Mas não é, irmã Orlênia? Não tem muita coisa lá que eles falam no norte, no nordeste, que a gente não sabe o que é. A gente tem que parar e perguntar: o que é isso aí? E eu pergunto: o que é isso que você está falando? Eu não sei o que é. Aí a pessoa fala: é tal coisa. Ah, bom, lá eu falo tal coisa. Imagina, né? Você traduzir de um hebraico, de um aramaico. Hoje no mundo pouquíssimas pessoas falam aramaico. Pensou? O grego que foi usado na Bíblia é um grego diferente do que se fala hoje.
como o português aqui que se falava há 200 anos atrás, é diferente do que a gente fala hoje. Entendeu? Então usa-se palavras que as pessoas não buscam saber, não buscam entender e começam a fazer doutrinas em cima dessas palavras. Doutrina você sabe o que é, né? Ensinamento. Então você vai ler na Bíblia que Deus predestinou ou predestinou. O que quer dizer isso? Que ele predeterminou antes da criação do mundo. Presta atenção nisso para ficar claro para você. Olha, primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é que Deus sabe absolutamente tudo. Tudo. É claro que Deus já sabia, na onisciência dele, não porque ele apontou, sabe? Não porque ele predeterminou, esse vai ser salvo, aquele vai ser salvo, esse não vai ser salvo, não é isso. Ele sabe porque ele é onisciente, ele sabe tudo, mas ele predeterminou, antes do mundo ser criado, que ele ia enviar a ele próprio, na figura do seu Filho, Cristo Jesus, como um sacrifício vivo pelo pecado que seria cometido pelo primeiro homem e pela primeira mulher que ele criaria. Olha, porque tudo isso foi antes da criação do mundo, ele já sabia, ele sabe tudo. Ele é onisciente. E o que ele já sabia? O que ele pré-ordenou? Que Cristo, que ele, na figura do seu Filho, salvaria todos que entrassem e permanecessem nele, Cristo. Isso Deus determinou que ele iria fazer antes de criar o mundo. Você pensa que o homem pecou e pegou Deus de surpresa? Claro que não. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não é surpreendido. Ele é onisciente. Deus até predispôs as condições exatas que seriam necessárias para que as pessoas fossem unidas com o seu Filho e receber a salvação. Deus, se quisesse, presta atenção, Deus, se quisesse, ele poderia muito bem escolher quem vai ser salvo e quem não vai. E daí? Quem é que vai discutir com Deus? Mas ele não fez isso. Ele enviou Jesus e todos aqueles que creem em Jesus e têm aceitar, quer dizer, ter Jesus como Salvador. Ele predeterminou, ele predestinou que estas pessoas seriam salvas. Aqueles que obedecem fielmente o Evangelho, através de Cristo se salvariam. Isto é predestinação. Não é que ele apontou o dedo, esse vai salvar. Não, mas ele poderia fazer. Ele é o Senhor de tudo, ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo.
O homem, na sua fraqueza, pobreza, poderia querer discutir com Deus, um ou outro. Mas é uma discussão, né, infundada, uma discussão tola. Mas ele não fez isso. Ele falou, olha, a predestinação está na vinda de Cristo. Está na salvação para todos. Todos são predestinados a salvar, a se salvar. É só seguir a Cristo. Então, esses dois textos que eu citei, Efésios, capítulo 1, versículos do 13 ao 14, e Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 30, precisam ser lidos cuidadosamente para não sair falando aí que as pessoas já nasceram determinadas a serem ou não salvas. Senão a gente cria uma heresia. Heresia é tudo aquilo que não é verdade na Bíblia. A gente cria um falso ensino. Deus não predestinou quais pessoas iriam escolher as condições de salvação. Qual é a condição de salvação? Né? É aceitar Jesus como aquele que pode salvar. É seguir o Evangelho. Deus não indicou quem iria cumprir isso para ser salvo e quem não cumpre para não ser salvo. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Cada pessoa determina o que quer fazer. É claro, eu repito isso, para você saber, para isso ficar na sua mente. É claro que ele, na sua onisciência, sabe. Mas não foi ele que determinou. É cada pessoa que determina. E isso tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia Sagrada. Eu vou ler aqui, que é o texto mais curto a respeito do assunto, Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 30. Do 28 ao 30. Olha só o que está escrito. Romanos 8, do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e ao que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esta passagem precisa ser lida com cuidado, não se esquecendo que você já leu muita coisa, está lendo, mas tem outras tantas coisas para você ler. Nós estamos aqui em Romanos. Por que você não pode, quando você lê aqui, esquecer de outras coisas que você tem para ler? Porque quando você vai um pouco para frente, você vai ler que o sangue de Cristo é adequado para salvar a todos. A todos que aceitaram Cristo. Esta é a predestinação. Cristo. A onisciência de Deus é diferente. Ele sabe.
Agora, salvar a todos que aceitaram Cristo. Hebreu, leia aí, Hebreu, eu não vou ler porque é muita coisa para ler, o tempo não permite. Mas eu estou indicando a passagem para você. Hebreus 2,9 e 1 João 2,2. O apelo do Evangelho é dirigido para todos, não é só para um grupo de pessoas. É dirigido para os judeus, mas também é dirigido para nós gentios. Isso está em Mateus 28:19. Você já leu? Marcos 16:15. Mas todos quem? Todos que querem ser salvos. Todos que querem a salvação. O apelo do Evangelho é para todo mundo que quer a salvação. Primeira, tá para frente de Romanos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro 3,9. E providenciou para todos que se veem perdidos e querem a salvação, os meios necessários para a salvação. Como é que a pessoa se salva? Se submetendo a Jesus em fé. É pela fé. Eu sempre brinco assim, dizendo, ninguém tem carteirinha de salvo. Porque hoje é carteirinha de tudo, é carteirinha de idoso, é carteira de identidade, é carteira de motorista, é carteira de vacina, é carteira de... Mas de salvo ninguém tem. Carteirinha de membro. Mas de salvo ninguém tem. Se alguém dá carteirinha de salvo, é falsa. Porque só Deus sabe. E o Evangelho revela para a gente, irmãos e irmãs, que todo tipo de pessoa Deus predeterminou salvar. Isso é predestinação. Todo tipo de pessoa é predeterminada a salvar. Agora, para se salvar, a pessoa tem que escolher se vai obedecer o Evangelho ou não. Se vai ter Cristo como Salvador ou não. Isso é predestinação à salvação. Porque a predestinação passa pela onisciência de Deus. Não é um grupo de pessoas que Deus escolheu para ser salvo. Não tem nada a ver, isso é antibíblico, esse tipo de coisa. Porque, engraçado, as próprias pessoas que afirmam que Deus escolheu um grupo de pessoas para serem salvas, são as próprias pessoas que dizem que Deus não faz acepção, quer dizer, diferença de pessoa. Deus não faz diferença se você é gordo, magro, bonito, feio, careca, cabeludo, desdentado, torto. Deus não faz branco, negro. Deus não faz esse tipo de diferença. A diferença que Deus faz é para quem escolhe Jesus como Senhor e Salvador e para quem não quer saber. Essa é a diferença. Então qualquer um pode ser salvo, é só escolher Jesus. A ideia de uma predestinação por escolha de Deus é totalmente contrária aos princípios da Bíblia Sagrada. Isso aí é gente desvairada que tem por aí.
Deus não mostra favoritismo. Quer confirmar o que eu estou falando? Aqui mesmo em Romanos, Romanos, capítulo 2, versículo 11. Vamos procurar aqui, só voltar um pouco. Eu preciso dar do óculos, senão não enxergo. 2:11. Cadê você? Está aqui. Porque para Deus não há acepção de pessoas, diferença de pessoas. Deus não acha que esse é mais bonito, esse não sei o quê. Porque todos são criaturas de Deus e todos são filhos de Deus quando salvos. A mesma coisa está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos 34 e 35. E é só você raciocinar um pouco sobre o assunto. O julgamento de Deus lá na frente, depois do arrebatamento, né? Lá na frente, ele não vai ter não será um julgamento do tipo pré-escolha individual. Não. Este julgamento será baseado nos nossos atos, não uma escolha de Deus. Se você ler Romanos capítulo 2, aqui mesmo, versículo 6, deixa eu ver se dá para eu ler. Romanos 2:6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não é segundo a escolha de Deus, é segundo o nosso proceder aqui na terra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, também vai falar isso. Então, a gente não pode ler uma passagem da Bíblia e fechar a questão sobre ela se existem outras tantas coisas que a pessoa não leu ou não comparou com aquilo que ela está fechando questão. Por causa disso que eu sempre digo, olha, não se esqueça do que você já leu e daquilo que você ainda vai ler na Bíblia Sagrada. Então, para você entender essa questão de predestinação, de uma vez por todas, mas é claro que daqui a um tempo a gente volta a falar nesse assunto, né? Porque as pessoas ouvem um caminhão de coisas, né? E vão criando dúvidas. Alguns perguntam, outros não, mas continua com a dúvida, ou então pergunta para quem sabe tanto quanto ela e recebe uma resposta que não é adequada. Então, para você saber agora isso, a predestinação é, na verdade, a onisciência de Deus, mas é também a predeterminação de Deus em enviar Cristo e salvar aqueles que estão em Cristo. Como é que Deus escolheu o povo que Ele vai salvar? Mas Deus não escolheu, porque estão em Cristo. Quem é que vai ser? Quem está em Cristo. Nós temos agora a livre escolha. Isso, se você quer chamar de livre-arbítrio, tudo bem.
a escolha de ser salvo ou não. Tem um monte de gente que não acredita que precisa ser salvo, que está condenado junto com o mundo. Tem gente que não acredita. O que nós vamos fazer? A gente continua pregando o Evangelho. Tem gente até que acha que não precisa mais pregar o Evangelho. Então, eu não sei por que o Evangelho foi escrito, né? Por que o Evangelho foi escrito, então? Tem gente que crê nisso, não precisa mais pregar. Eu recebi ontem de uma pessoa dizendo, não, o Evangelho não precisa mais ser pregado. Porque tem coisas que não dá nem para responder. Eu sei que se você está acompanhando a programação, o culto até agora, é porque você faz parte deste grupo pré-destinado para ser salvo. Como predestinado? Pela pré-determinação da vinda de Cristo. Você foi convidado a se tornar um dos escolhidos de Deus. O que você fez? Aceitou. Está salvo. Outros tantos são convidados. Outros tantos são convidados. Todos os dias nós estamos aqui convidando pessoas para serem salvas. A grande maioria das pessoas nem tomam conhecimento. Mas nós estamos aqui convidando você e quem quiser para ser salvo, através de Cristo Jesus, porque é Ele que salva. Não é igreja, não é nada, não é pastor, não é nada disso. É Cristo que salva. A denominação não é. Não é ir na igreja, salva. Pela fé em Cristo. É exatamente, raça. Nós somos justificados, quer dizer, tornados justos. Porque nós não somos justos, nós somos pecadores. Nós somos tornados justos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso, obrigado, Vassan. Esta passagem, ela esclarece o que é predestinação. Esclarece tudo isso que eu acabei de falar aqui. Predestinação é a pré-determinação de Deus em enviar Cristo para salvar o mundo. Graças a Deus, né? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós queremos te agradecer, te adorar, te glorificar, Senhor, por essa ajuda que o Senhor nos deu para entender tudo isso. Louvado, glorificado, exaltado, adorado é o Senhor, ó Deus querido e Pai eterno. Graças, graças, graças eu te dou, Senhor, pela tua bondade. E mais uma vez explicar que o Senhor não escolheu a dedo pessoas que irão para o céu e quem não foi escolhido já nasce condenado ao inferno. Não, isso não é do caráter santo de Deus, né? É claro que Deus sabe na onisciência, mas é nós que determinamos aqui em vida a nossa salvação ou a nossa condenação. Eu te louvo, te agradeço, te glorifico, Senhor, e continua falando conosco a respeito de tudo isso, né, nos esclarecendo, nos orientando, para que o nosso coração, nosso espírito esteja em paz e na paz do Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.